Em 5 segundos, 60 minutos que transformam casamentos, famílias, finanças, saúde e vidas. Programa Palavra Viva. A direção certa para o que você precisa. Do Senhor nosso Deus venha superabundar sobre você. Que a luz do Pai das Luzes, que a misericórdia do Deus de misericórdias venha sobre você. E mais uma vez estamos juntos aqui, mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos falando do amor de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, que o seu dia será abençoado. Então que ele comece a ser abençoado a partir de agora. Que tudo aquilo que impede a sua vida, tudo aquilo que deixa você triste, deixa você magoado, toda essa energia negativa que jogaram em cima de você, todas as palavras negativas que jogaram sobre você já começam a sair agora. Todo mal, todo problema, todo desencontro, todo mau pressentimento, todo sentimento ruim, tudo aquilo que não presta já começa a sair agora e começa a entrar a alegria do Senhor na sua vida. E nos próximos 60 minutos, esta alegria vai abundar, 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 até transbordar, até superabundar em você. Porque daqui a pouquinho eu tenho uma palavra para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a sua vida conjugal. Daqui a pouquinho tem uma palavra de fé para você, para que haja uma mudança dentro do seu coração, na sua família. Daqui a pouquinho nós temos um testemunho para que o Senhor venha ser louvado através desse testemunho. Daqui a pouquinho você não pode perder as coisas grandes que Deus está fazendo no nosso meio. E daqui a pouquinho também eu estarei orando e clamando a Deus pela sua vida. Vou orar pelas pessoas que estão com o seu nome escritos no livro da oração. Daqui a pouquinho nós vamos clamar a Deus por você que escreveu o seu nome. Você que ainda não ligou, ligue às sextas-feiras. Ligue às sextas-feiras. Quando nós abrirmos a oportunidade, você vai ligar e nós vamos escrever o seu nome e o nome da sua família no livro da oração. E eu tenho certeza que tudo vai mudar, que tudo vai ser diferente. Muito obrigado pela sua audiência, você que está me ouvindo pela primeira vez, você que pegou um panfletinho, muito obrigado por você estar me ouvindo. Fique sabendo que o Senhor Deus te encontrou através deste panfleto. Eu gostaria de pedir para você que me ouve todos os dias, faz tempo que eu não peço, eu vou pedir agora. Pega o seu telefone, liga para uma pessoa, pede para ela nos ouvir pela internet, pelo www.programapalavraviva.com.br, programapalavraviva.com.br, ou nos ouvir pela mesma emissora que você está nos ouvindo agora, tá bom? Ou pelo programa palavraviva.com.br, ou por esta mesma emissora que você está nos ouvindo neste momento. Eu gostaria então que você fizesse isso. Pega o seu telefone, liga, manda uma mensagem de texto e vamos compartilhar da oração que vai acontecer daqui a alguns segundos. Já já eu quero orar por você, pela sua vida e pela sua família. Você fica comigo e já já nós voltamos orando ao Senhor. O programa Palavra Viva toca e você adora. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Palavra Viva. Traga fogo do céu, queima esse altar, mostra esse fogo, e a Deus em Israel. Programa Palavra Viva. Você ouve, você curte, você vive. Programa Palavra Viva. Assim disse Jesus: e tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Unimos a nossa fé e juntos entraremos na presença de Deus, porque para Deus não há impossíveis. É momento de oração.
nome, Senhor, que é sobre todo nome. E ao nome do Senhor Jesus, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de se confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, se o Senhor é o Todo-Poderoso, é o grande, é santo, então, meu Pai, o Senhor não vai nos desprezar, o Senhor não vai nos jogar na lama, no chão, meu Senhor, porque com certeza a Tua palavra é a verdade. E o que esta pessoa tem vivido, meu Pai, esses dias, talvez seja uma vida de inferno, uma vida de desgraça, de doença, de enfermidade, uma vida de problemas, de fracasso. Meu Deus, uma vida de uma situação difícil, irremediável. Mas em nome do Senhor Jesus eu te peço agora, visita, meu Deus, visita este coração que está vazio de Ti, este coração que está enfermo, meu Deus, este coração que os problemas vieram sobre ele e as dores são grandes, ela está doente, ela está enferma, ela já não sabe o caminho que ela tem que andar mais, ela já deixou de acreditar porque ela foi em vários lugares, ela foi em várias igrejas e ela se sentiu vazia, ela procurou os espíritos, meu Deus, ela procurou o anjo protetor dela, ela procurou uma imagem, ela procurou o pastor, o padre, ela procurou o médico, meu Deus, e é isso que nós fazemos, nós batemos em todas as portas, e infelizmente, Senhor, a última porta que nós batemos é a porta da fé, mas é na porta da fé, meu Deus, que as coisas mudam, é quando nós passamos pela porta da fé, meu Deus, que as coisas mudam, e eu te peço neste momento, abre uma porta diante desta pessoa, uma porta que está fechada, uma porta, meu Deus, que não se abre, que está trancada, então que ela seja aberta, que as oportunidades venham neste momento sobre ela, meu Deus, esse espírito que tranca o caminho dela, esse espírito que fala na mente, este mal, meu Deus, que fala no coração, que manda ela fazer as coisas erradas, o Senhor entra com a tua providência agora, o Senhor arranca este mal, assim como o Senhor arranca esta doença, este câncer, este vírus, meu Deus, esta bactéria que está no corpo dela, esta alergia, o Senhor arranca tudo isso, meu Deus, eu oro pelos nomes que estão no livro da oração, que tudo isso que eu te clamei, que venha acontecer com os nomes que estão escritos no livro da oração, meu Deus, eu venho te pedir neste momento, que a tua paz venha entrar nesta vida, venha superabundar no coração dela, meu Deus, abençoe este copo com água, esta peça de roupa, e que faça toda a diferença quando ela tomar este copo com água e esta peça de roupa. Meu Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, não por mim, mas pelo nome do Senhor Jesus. E você que acredita, diga: eu creio, eu acredito e eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Tome o seu copo com água, guarde a sua peça de roupa e continue fiel, continue acreditando que o Senhor é contigo e que Ele prospera a sua vida, que Ele faz o inimaginável acontecer. Você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta com uma palavra de fé, com uma direção para o seu relacionamento, para o seu casamento e também com um testemunho para abençoar a sua vida. Você fica comigo e já já eu estou de volta. Você ouve, você curte, você vive. Programa Palavra Viva. Supere as brigas, os ciúmes, os problemas do seu relacionamento. Ouça agora a dica para o casal com Alessandro Rómbola. Nós temos falado, e falamos no programa anterior, a respeito do perdão. Estamos falando a respeito do perdão.
Falamos ontem que quem não perdoa guarda mágoa, guarda um lixo emocional, é escravo dos seus sentimentos. Falando que aquele que perdoa consegue seguir em frente, que é necessário para seguir em frente, praticar o perdão. Falamos também que o perdão não é algo que sentimos, não é uma vontade, não é um sentimento, que o perdão é uma decisão. Falamos também que aquele que resiste em guardar as mágoas é como aquela pessoa que toma veneno de rato esperando que o rato morra. Ou seja, a mágoa é um veneno que faz mal para ela mesma, não faz mal para outra pessoa, não faz mal para quem te magoou. Falamos também que quando resistimos e guardamos todo aquele sentimento ruim, tudo isso interfere na nossa vida do dia a dia, no nosso relacionamento. Interfere no sexo, interfere no relacionamento com os filhos, interfere no nosso dia a dia. E falamos também que aquele que não perdoa também tem dificuldade de perdoar a si mesmo. E eu parei no ponto onde eu dizia que eu tive uma experiência, não com a minha esposa, porque graças a Deus, com a minha esposa, nós já entramos no nosso casamento sendo trabalhados pelo Senhor. Tivemos a oportunidade de fazer cursos anteriores ao nosso casamento e posteriores, com pessoas maravilhosas, com pastores maravilhosos, com pessoas que tinham uma direção, que têm uma direção de Deus na vida deles. Então nós tivemos uma bagagem. É claro que ao decorrer do tempo passamos por várias crises, já ficamos decepcionados um com o outro, mas nunca conseguimos ter mágoa um do outro, porque realmente quando nós entendemos que a mágoa vem do diabo e que a mágoa é um espírito, então o Espírito Santo de Deus que permanece nas nossas vidas não permite que esta mágoa venha entrar no nosso coração. Mas eu já tive oportunidade de ser magoado, de ser ferido, sim, assim como você. E eu era adolescente, e na minha adolescência nós fomos criados sem malícia, nós fomos criados pelos avós, fomos criados pela mãe, pessoas do sítio, da roça, pessoas de comadre, de compadre, de tio, de madrinha, de padrinho, de religiosidade, e existia uma certa sinceridade em nosso coração. Mas quando já na adolescência eu me converti e logo depois mudei, né, de igreja, então eu conheci necessariamente pessoas dentro da igreja, especialmente pastor, que me causou muito transtorno, porque eu aprendi malícia, eu aprendi mentira, eu aprendi desmentir as pessoas, eu aprendi a afrontar as pessoas, eu aprendi a amaldiçoar as pessoas justamente com aquela pessoa que se dizia um pastor, que se dizia que é um pastor, que era um pastor. Eu aprendi com ele. E eu vivi alguns meses da minha vida, ou talvez até 1 ano, 2, realmente ofendido, porque eu conheci a malícia, o mal, eu conheci, eu fui passado para trás, eu conheci a inveja, eu conheci com uma pessoa que se dizia de Deus, com uma pessoa que pregava em cima do púlpito, com uma pessoa que falava do amor de Deus para as outras pessoas. Eu conheci a maldade, não foi no mundo, eu conheci a maldade dentro da igreja. Mas eu tinha a minha fé firmada no Senhor Jesus, as minhas raízes. Mas isso me atrapalhou um tempo. Por quê? Porque me desfocou. Eu não conseguia entender como uma pessoa que se dizia de Deus, uma pessoa que se dizia uma coisa, poderia na frente estar orando e depois xingar a mãe e depois, enfim, fazer coisas horríveis. Então isso me magoou, isso me ofendeu muito, né? Porque como podia uma pessoa passar a gente para trás? Como podia uma pessoa mentir? Como podia uma pessoa desmentir na sua frente? Como poderia uma pessoa usar você para chegar em determinado local como escada, como burro de carga?
Então eu fiquei decepcionado, eu fiquei transtornado, triste. Mas graças a Deus, eu entendi que eu tinha que liberar o perdão para continuar. Porque enquanto você não libera o perdão, você não continua. Enquanto você não libera o perdão, enquanto você não decide perdoar, você não continua. E decidir perdoar não é você ir na igreja, levantar as mãos e orar e tal, ou você esperar que alguém venha falar com você, ou esperar que alguém venha pôr a mão na sua cabeça, ou esperar que venha acontecer uma oportunidade. Não. Decidir perdoar é decidir, que nem, por exemplo, você pode decidir agora mesmo perdoar uma pessoa. Nesse exato momento você pode decidir perdoar uma pessoa. E eu tinha raiva dentro de mim porque eu queria mostrar para as pessoas que eu era diferente, que eu queria mostrar para as pessoas que eu era melhor. Eu queria mostrar para as pessoas que eu era e não era isso que acontecia, Então, o dia que eu perdoei, eu parei de querer mostrar para as pessoas o que eu era. O dia que eu perdoei, eu parei de pensar mal daquela pessoa. O dia que eu perdoei, eu me libertei. O dia que eu perdoei, a minha vida começou a andar. O dia que eu perdoei, a minha vida começou a dar passos. Eu comecei a correr, porque eu estava livre. Porque enquanto você tem mágoa, seja do seu parceiro, principalmente, você pode estar morando dentro da casa de uma pessoa, com uma pessoa, você pode estar morando com alguém, e esta pessoa, não é que ela te faz mal, mas aquilo que ela fez te fez mal, você não consegue perdoar. Vocês já conversaram, você já tentou passar borracha, você já tentou fazer de tudo, mas você não consegue perdoar. Mas a palavra não consegue perdoar, é você quem fala, é você quem pensa. Na verdade, não é que você não consegue, eu vou te falar o que você faz. O que você faz não é conseguir. O que você faz é que você não quer. O que você decidiu é não querer perdoar. Você não quer perdoar. Não é que você não consegue, você não quer. Porque você usa a emoção. Você usa o coração. Você usa o sentimento, você alimenta o sentimento, você quer que ela pague, você quer isso. Então você não consegue porque você não quer, porque a partir do momento que você querer, você vai perceber que é fácil. Você vai perceber que é fácil. Quando você entender que deve perdoar para o seu bem, você vai se interessar. Porque você tem que entender que a falta de perdão só faz mal para você. Você tem que entender que a falta de perdão só faz mal para você. Só para você, não é para outra pessoa, é só para você. Porque por mais que você... Olha, vou te dar uma comparação. Você guardar a mágoa da outra pessoa é como se você desse um pisão no pé dela. Mas você... Para ela, mas... Para você, é como se ela te desse uma facada no coração. Existe uma diferença entre um pisão no pé e uma facada no coração. Então por que você vai guardar mágoa, sendo que você está levando uma facada no coração e a pessoa só está levando um pisão no pé? Então você tem que entender que o interesse é seu. A primeira coisa que você precisa entender a respeito do perdão é que o perdão ele não nasce de uma vontade, mas de uma decisão. É a primeira coisa, é o que eu falei agora há pouco. Você tem que entender que o perdão não vem da vontade, mas de uma decisão. Decidir perdoar não vai ser tão difícil quando você entender que é o certo, que é o que você tem que fazer. Que é o que você tem que fazer. Porque você tem que seguir em frente. Você não pode parar. Você não percebeu que você está parado? Você não percebeu que você está parado, que você não vai para frente, que seu relacionamento não vai para frente, que as coisas não mudam, que você chora, que você acha que você não é capaz, que você olha para o espelho e você fica se cobrando? Por quê? Porque você não conseguiu perdoar. É não conseguiu? Não é conseguiu. É você não quer perdoar. Você não quer perdoar. Então muitos continuam carregando
esse lixo emocional e não sabem o porquê. Porque não decidiram. O primeiro passo é decidir. E o segundo passo, sabe qual que é? O segundo passo é você orar. Você deve orar. A Bíblia diz: orai pelos seus inimigos. Bendizei, não maldizei. Bendizei, abençoai, não amaldiçoai. Mas o que muitas pessoas pensam estar orando é mais ou menos assim: não, eu oro pelo meu inimigo, eu oro por essa pessoa, eu oro e digo assim: Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça, faz ela pagar o que ela fez na minha vida, Senhor. Senhor, pesa a tua mão sobre ele, pesa a tua mão sobre ela. Eu te digo, isso é orar pelos inimigos? Ou isso é despejar o rancor em algo que Deus não vai ouvir? Então muitas vezes, muitas pessoas oram e dizem assim: Senhor, pesa a mão, faz justiça. Meu Deus, eu quero, né? Tem até uma música lá que as irmãs gostam de cantar, né? Aquele que a vitória tem sabor de mel lá, que diz lá que aquele que um dia te viu lá embaixo vai te ver lá em cima, que aquele que um dia fez isso vai bater palma para você. Essa música aí é bonita, é bacana, tal, mas presta atenção na letra dela. Presta atenção na letra dela. Ela alimenta um sentimento de mágoa. Ela alimenta um sentimento de ausência de perdão. Então, quando você decide perdoar, você não fala mal da pessoa. Pelo contrário, você até ora por ela. No começo, talvez, a sua oração não vai ser sincera. Talvez você vai orar e vai pedir para Deus abençoar ela ou ele, mas o que você vai querer mesmo fazer é pedir para que Deus mande um raio na cabeça dele, na cabeça dela. Só que você tem que ignorar a sua vontade de ver um raio caindo na cabeça dela, um caminhão atropelando ela. Você tem que ignorar a vontade de ver um tiro na cabeça dele. Você tem que ignorar essas imagens. Você tem que ignorar a vontade de alguém encontrar ele e arrebentar ele no meio. Você tem que ignorar isso. Você tem que ignorar e continuar, mesmo que a sua oração seja sem graça. Com o tempo, esta oração que você vai fazer por esta pessoa, pedindo para que Deus venha abençoá-la, pedindo para que Deus venha dar direção na vida dela, para que Deus venha mudar, para que Deus venha ajudar você a perdoar, para que Deus venha ajudar você a vencer esta mágoa que você tem desta pessoa, então você vai passar a vê-la com outros olhos, você vai ter pena desta pessoa, você vai ter misericórdia dela. Não é aquela pena que fala assim: eu tenho dó dele. Não, na verdade você não tem dó, você tem inveja, né? Mas a misericórdia é diferente. A misericórdia, ela compadece, ela não é o dó. Dó é quando você passa na frente do mendigo e você dá esmola para ele, isso é dó. Misericórdia é quando você, então, tem vontade de levar ele para sua casa, dar um banho nele, cuidar dele. Quando você tem vontade de fazer isso, então você está sentindo misericórdia. Agora, sentir vontade de dar dinheiro é dó. O diabo sente dó, coloca dó, mas Deus coloca a misericórdia. São coisas diferentes. Então aí você vai dar o terceiro passo. E qual é o terceiro passo, Alessandro? Eu vou falar amanhã. O terceiro passo eu vou falar amanhã. Não vai dar tempo hoje. Amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora ou pela internet, eu vou para a terceira etapa falando para você a respeito do perdão. Amanhã, o terceiro passo para você. Você não pode perder o programa de amanhã, tá bom? Um beijo no seu coração. Você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Palavra Viva.
cozinha planejada, closet, móveis para sala, quarto e banheiro. Lino Móveis, fabricação de móveis planejados. Lino Móveis realiza seu sonho e transforma sua casa, loja ou escritório. Envie seu projeto pelo e-mail linomóveis@gmail.com e receba orçamento sem compromisso. Avenida Manuel Martins Fontes, 750, Colina Verde, 3202-4995 ou 3202-2966. Veja projetos realizados no Facebook ou no site linomóveis.com.br. Você sabia que seu ar-condicionado precisa de limpeza? Sujeira e mau funcionamento é gasto a mais na conta de energia. Alergias e outras doenças podem ser ocasionados por falta de manutenção no seu ar-condicionado. A Iluminac, empresa especializada, faz toda a manutenção com garantia no ar-condicionado da sua empresa e da sua casa. Não contrate qualquer mão de obra. Contrate os profissionais especializados da Iluminac. Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso. Atendemos a região. Iluminac 3204-8097. Graças a Deus que você está comigo e você está ouvindo o programa Palavra Viva. E nós estamos aqui todos os dias, das 8 às 9, das 11 ao meio-dia, trazendo uma palavra de fé, esperança e amor. Lembrando que das 8 às 9 é do centro para a Marginal, Nova Jabuticabal. E das 11 ao meio-dia você me ouve do centro para Coab 1, Coab 3, Coab 4, toda aquela região ali de Santo Antônio. Enfim, é a mesma frequência, rádios diferentes. A mesma frequência, mas rádios diferentes. Uma é a Gazeta e a outra é a Nova FM, tá bom? Deus esteja prosperando, capacitando e enchendo a sua vida do seu amor e da sua alegria a cada dia mais. Seja bem-vindo você que tem me ouvindo faz pouco tempo, você que pegou um panfletinho e tem me ouvido, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência. Graças a Deus pelas pessoas que têm me ajudado a divulgar através dos panfletos. Muito obrigado ali pro pessoal da Tribuna, que tem distribuído no meio das revistas. Muito obrigado pessoal da Gazeta, que está distribuindo no meio dos jornais. A Bola, distribuindo no meio dos jornais. Muito obrigado ali os nossos ouvintes e os nossos irmãos da De Planalto Itália, que têm cooperado, distribuído o panfleto. Muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe a sua vida, que você seja próspero. E não se esqueça aquilo que eu falei: aquele que servir ao Senhor Jesus, o Pai o honrará. E a sua honra vai chegar. Continue servindo ao Senhor, que a sua honra vai chegar. Já está chegando, já está com você. Tome posse disso e continue o seu trabalho para o Senhor. Não desanime, continue o seu trabalho para o Senhor. Muito obrigado por todos vocês, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. E você também me ouve pela internet, www.programapalavraviva.com.br. Ah, eu perdi o programa, meu Deus do céu, eu perdi hora, não pegou e não sei o que. Então você vai lá pelo seu celular, acessa www.programapalavraviva.com.br, pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, por qualquer coisa que você for acessar a internet. Se a sua geladeira acessar a internet, você põe lá, que você vai me ouvir. Você vai me ouvir se ela tiver alto-falante. Esses dias tem um lustre ali, o pessoal da Conversa estava mostrando, tem um lustre ali que toca música. Daqui a pouco vai acessar a internet também. Então, você me ouve qualquer horário, de 2 em 2 horas. Você me ouve das 8 às 9 pela internet, das 11 ao meio-dia, e depois de 2 em 2 horas de madrugada. É só você entrar no site, você vai ver a programação lá. O mesmo programa que você está ouvindo agora, você também ouve pela internet, e depois você ouve algumas reprises durante a internet também. Então você pode me ouvir durante o dia. O dia que você perder, você pode me ouvir pela internet, tá bom? Deus esteja abençoando a sua vida. Anota aí, www.programapalavraviva.com.br. Não se esqueça. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo, pro meu chegado, pro meu querido amigo Sérgio. Deus abençoe você, viu, Sérgio? Deus prospere a sua vida. O Sérgio, a Márcia, as crianças, a Evelyn lá, o seu garoto. Deus esteja abençoando você. O Serginho, tá? Amigão nosso, né? Quanto tempo nós o conhecemos. Um abraço também para o Serginho também. Para a Patrícia, para o Jaime,
para a Maria Amália, para a Vitória, para o João Gabriel, para o Ovídio, não posso esquecer do Ovídio. Um abraço, irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe muito a sua vida. Não posso esquecer também a Daiane Lopes e a Mônica, de maneira nenhuma, não posso esquecer de maneira nenhuma. E eu quero mandar um abraço também aqui especial, deixa eu ver aqui aonde que eu coloquei o nome da minha amiga aqui. Ah, sim, está aqui. Um abraço especial pro pessoal lá do Posto Ideal. O Posto Ideal. Um abraço pro pessoal do Posto Ideal, especialmente para Susan e para Thalita. E pro João Marcos, que é o esposo da Susan. Deus esteja abençoando vocês, prosperando a vida de vocês, viu? Deus esteja prosperando a cada dia a vida de vocês de uma maneira extraordinária. Deus esteja abençoando vocês. Eu quero continuar mandando um abraço aqui também para Mônica, para Paulina, para Vera Lúcia, o Danilo ali do Santo Antônio. Deus esteja abençoando vocês, viu? O Daniel, né? É todo mundo junto ali, ó. A Maria Luísa, o Danilo, a Daniela, o Daniel e a dona Vera Lúcia. Deus esteja abençoando todos vocês, prosperando a cada dia mais. Não posso esquecer do Silvinho, meu Deus do céu, o Silvinho e a Rosângela ali da Maranata 1. Um abraço para os nossos patrocinadores, pessoal da Iluminac, o pessoal da nossa loja Rejane, pessoal da Casa das Nações. Muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Padaria Santa Clara, ixi, que mais ali, hein? Açougue do Dinei, o Aquário, o pessoal da Sidewind que está sempre ligadinho conosco. Deus abençoe todos vocês, prospere cada dia mais e vocês vão arrebentar, vocês vão prosperar, viu? Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência, você fica comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Um beijo no seu coração e eu volto já já. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Falado a respeito da fé fraca e a vitória perdida, quando tudo parece que a fé está fraca e a vitória perdida, sobre as aflições deste mundo. E no programa anterior nós falamos a respeito dos erros e das consequências, que muitas vezes nós sofremos pelas consequências dos nossos erros, que nós sofremos pelas nossas escolhas erradas, que mesmo que sejam induzidas pelo mal, pelo sentimento maligno, mas quando nós então decidimos e cometemos a falha, cometemos o erro, seja pecado ou não, seja de ordem administrativa ou familiar, não importa qual seja o erro, com certeza nós vamos colher as consequências desse erro. Falamos também que vários homens de sucesso do passado erraram e chegaram no fundo do poço, pecaram e chegaram no covil da morte, mas Deus resgatou essas pessoas, e o propósito de Deus é resgatar todos aqueles que clamam ao Senhor, porque mesmo que os seus erros sejam grandes, as suas consequências sejam enormes, se houver o arrependimento, se houver o clamor, se houver a mudança interior, a esperança para uma mudança também. Eu gostaria de estar falando um pouquinho de Davi. Davi, que foi o rei de Israel, que foi um dos maiores reis de Israel. Davi, que matou Golias. Davi, que conquistou reinos. Davi, que tocava sua harpa e os espíritos imundos iam embora. Davi, que enfrentava exércitos. Davi, que quando foi afastado da presença do rei Saul,
juntou os melhores homens de guerra de todo mundo existente naquela época junto com ele, apenas pela sua liderança, apenas pelo seu nome. Davi, que era o comandante de Israel, Davi que doou tudo que tinha para a construção do templo que Salomão, seu filho, construiu logo após a sua morte. Este mesmo Davi, poderoso, o homem segundo o coração de Deus, era fraco e era carnal, assim como nós. E aqui no Salmo 41 ele expressa a sua dor, ele expressa o seu momento de fraqueza. No Salmos 41, quando ele disse assim: eu disse, Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Você veja que Davi tinha inimigos que falavam mal dele, assim como talvez você tenha inimigos que falem mal de você também. Talvez você seja como Davi, que disse: Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Talvez você sinta a consequência do seu erro, a consequência da sua falha. E ele continua dizendo assim: se algum dos meus inimigos vem ver-me, diz falsidade, enquanto no coração amostra a maldade, então sai e disso fala aos outros. Ou seja, ele tinha visita das pessoas, mas que falavam palavras mansas, mas dentro do seu coração tinha falsidade, dentro do seu coração amontoava maldade, tinha prazer de vê-lo no fundo do poço, tinha prazer de vê-lo doente, afadado. E ele continua dizendo assim: todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma má doença se lhe pegou, está deitado e não se levantará mais. Quer dizer, ele sentia dentro de si que as pessoas o odiavam e se juntavam para falar mal dele. E espraguejava dizendo assim: agora ele não levanta mais, agora é o fundo do poço, agora ele não se ergue mais, agora ele bateu no fundo do poço, agora não tem mais jeito. E ele dizia assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, em quem eu comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Quer dizer, ele dizia assim, que até mesmo um amigo, aquela pessoa do lado, aquela pessoa íntima, até mesmo este falhou com ele. Quer dizer, você percebe que ele estava no fundo do poço. Os amigos tinham ido embora, os inimigos debochavam dele, ele estava doente. Mas mesmo assim, ele era o rei. Mas ele dizia: eu estou assim porque eu tenho errado, eu tenho pecado contra ti, eu tenho falhado. As minhas decisões, os meus erros me fizeram cair nisso. E ele errou. Por várias vezes ele errou. Deus não queria que ele contasse o povo. Deus disse: não contarás o meu povo. Por quê? Porque a promessa de Abraão é que o povo seria incontável. Mas ele contou, e Deus tirou com ele, derramou sua ira sobre ele. Ele também escolheu deitar-se com a mulher do seu amigo, e teve um filho com ela, e ficou com ela. Ora, ele pecou, ele errou, ele falhou. E pelos seus erros, então a sua alma adoecia, e os seus problemas eram grandes. E talvez, meu amigo, você não consegue ver, você não consegue enxergar, mas talvez as palavras que você disse, os atos que você fez que você chegasse no fundo do poço. E talvez o que você tem são as pessoas falando mal de você, são as pessoas balançando a cabeça, são as pessoas se unindo e dizendo coisas contra você. Talvez você é esperado pelas pessoas que morra, que essa doença te leve embora. Talvez tem gente esperando você morrer para pisar em cima do seu túmulo. Talvez existem pessoas
te olhando e te invejando até a alma e você não percebe. Por quê? Porque talvez você se mostrou um pouco mais, talvez você que é bonita, você que sabe que é linda, talvez se mostrou um pouco mais e isso causou inveja no coração de outra pessoa. Você errou em se mostrar, você errou em mostrar que tem mais dinheiro, você errou em mostrar que é melhor e despertou a inveja na outra pessoa. Você sabe o que você cedeu, você sabe o que você fez, você sabe que você visitou a casa dos espíritos e pagou para que a outra pessoa recebesse o trabalho. Você sabe o que tem no seu coração. Mas se você for como Davi, Deus vai te levantar, porque ele disse assim: mas tu, ó Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhe retribua. Sei que te agradas de mim, Senhor, pois o meu inimigo ainda não triunfou completamente sobre mim. O Senhor me sustenta na minha integridade e me coloca diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, porque o Senhor livra e conserva em vida. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, porque o Senhor o livra no dia do mal. Será abençoado na terra, e tu não entregarás ao desejo de seus inimigos. Então é isso que eu quero te dizer. O Senhor tem piedade de você. Se você está me ouvindo, é porque Ele quer te dar mais uma chance. Ele quer dar mais uma chance para você. Ele quer dar mais uma chance para mim. E a oração de Davi foi: levanta-me para que eu retribua a ti, Senhor, o bem que o Senhor me faz. E ele tinha certeza que Deus o sustentaria pela sua fé. E é isso que eu quero que você tenha certeza agora. Não importa se você paga um preço alto e você está preso, você está na cadeia. Não importa, meu amigo, minha amiga, se você cometeu um erro e você pelo resto da vida você sabe que você vai ter que responder por este erro. Não importa se você está doente, não importa se você desejou o mal, não importa se você está recebendo o mal, não importa se você está sendo vítima de um trabalho de feitiçaria ou se você fez o trabalho de feitiçaria. Não importa se você pensa mal da pessoa ou se a outra pessoa pensa mal de você. O poder de Deus é maior do que tudo isso. A graça de Deus é maior do que tudo isso. E é bem verdade que as pessoas nos afrontam. E quanto mais na fé você estiver, mais as pessoas vão te afrontar. Quanto mais na fé você estiver, mais as pessoas vão te afrontar. Porque assim como os inimigos do rei Davi, do homem segundo o coração de Deus, diziam e condenavam, ainda mais você, ainda mais eu, ainda mais nós, nos momentos de luta, de dificuldade, você sabe o que vai acontecer? Você sabe o que as pessoas vão fazer? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: olha, você não é aquela pessoa que tem fé, você não é aquela pessoa que fala de Jesus, você não é aquela pessoa que vai na igreja, por que a sua vida está assim? Você sabe que você está lutando, você sabe que você está na luta, você sabe que você vai vencer, que a luta é grande, que os seus erros são grandes, que você está começando na fé, mas sempre vai levantar um endemoniado, sempre vai levantar uma pessoa enviada pelo diabo para dizer para você, para te desanimar, para te colocar para baixo, para destruir a sua fé, para levar você longe da presença de Deus. Sempre vai levantar alguém para destruir a sua fé. Sempre, sempre, sempre. Foi assim com Davi, foi assim com Neemias, foi assim com Samuel, foi assim com os homens de Deus, com Elias, com Eliseu, com Jesus, com Paulo, com Pedro, com todos os homens de Deus. E é assim comigo, é assim com você, é assim. Porque nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nunca vai faltar alguém para dizer assim para você: olha, onde está a tua força? Onde está a tua fé? Onde está o Deus que você confia? Não foi assim com Jó?
Então, é assim com você também. Só que a fé te sustenta. Diante de todos os problemas e diante de todos os seus inimigos, meu amigo, minha amiga, a fé te sustenta. E você pode erguer as suas mãos e ter certeza que o Senhor te socorre, que o Senhor te ajuda, que o Senhor abre os seus caminhos. E uma coisa que você precisa ter, confiar e acreditar, que neste momento, que se você se arrepende, que se você confia, que se você acredita, então Ele te dá a direção. Porque agindo Ele, quem impedirá, não é verdade? Então, agindo Deus na sua vida, quem pode impedir? Mas para isso é necessário você ter uma consciência, você ter consciência, você ter inteligência e você olhar para dentro de você apenas e não para as pessoas, não para aquilo que as pessoas falam e dizem. Pode ser o seu amigo íntimo. Você lembra que o amigo íntimo de Davi falava mal dele? Você lembra que os inimigos diziam palavras doces, mas dentro tinha falsidade? Então não confie em ninguém, não acredite em ninguém. Confie e acredite apenas no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, que com certeza nos livra de todos os nossos inimigos. Que Deus abençoe você. E amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero falar sobre a alma abatida pela dor. Como sobreviver ao abatimento das lutas, ao abatimento dos problemas. Como se manter firme, de pé, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades. Amanhã eu estarei falando sobre isso. Você não pode perder o programa de amanhã. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Você fica comigo. E daqui a pouquinho eu estou de volta. Talvez você ache que não existe solução para a sua vida. Talvez você ache que Deus não esteja vendo o seu sofrimento. Ouça agora um testemunho de fé. Que Deus abençoe sua vida de uma forma super abundante. Nós estamos aqui com um testemunho muito bacana do nosso querido irmão e amigo Silvio dos Santos. Não é o Silvio Santos, não. É o Silvio dos Santos. Como vai, meu querido irmão? Como vai? Bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus? Tudo bem, graças a Deus. E tem uma bênção maravilhosa aí para nos contar? Isso, uma bênção muito grande que o Senhor nos concedeu. Graças a Deus. E pode contar aí, pessoal. O pessoal está ansioso para saber o que Deus tem feito na sua vida. Graças a Deus, né? Na minha vida, eu gostaria de contar que eu sempre trabalhei de padeiro, né? Sempre batalhei das madrugadas e sempre tinha no meu coração um sonho, né, de ser proprietário de uma padaria. Mas às vezes nossos sonhos parece que está tão distante, parece que nós não... O senhor sonhava com a padaria? E sonhava com a padaria. Estava lá trabalhando na padaria e pensando assim, poxa vida, se fosse minha essa padaria. Era assim, se eu tivesse a minha padaria. Exatamente. A gente, com as nossas orações, sempre orando e pedindo para Deus, né? O nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso. E tendo fé, colocando a fé no coração, sabendo que se fosse da vontade de Deus, esses sonhos chegariam, né, a se realizar. E quantos anos o senhor trabalhou dessa forma, pensando, trabalhando de padeiro e pensando em ter o seu próprio negócio? Olha, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar em padaria. Sim, né? sim. Pequeno? De pequeno. Sim. Então eu cresci nesse ramo. Aí depois de um tempo eu saí, mas ao longo da minha vida foram 20 anos de padaria. Sim. Trabalhando. Ultimamente eu estava trabalhando numa padaria também. 20 anos. Trabalhei numa padaria 11 anos. 11 anos. Né? No final agora. E sempre com esse sonho no coração, né?
Sim. e ter a minha própria padaria. E minha esposa trabalhando comigo, meus filhos. Mas a nossa vida, a gente sabe que nossa caminhada tem os altos e baixos, né? Nem sempre acontece do jeito que a gente Nem sempre espera. acontece do jeito que a gente imagina, a gente quer, né? Eu passei muitos problemas na minha vida, trabalhando em padaria, sozinho, e sempre orando a Deus e clamando a Deus, nunca desistindo, sabendo que Deus, Ele pode cumprir o desejo do nosso coração, Sim. né? Às vezes muitas pessoas falam, você não vai conseguir, você sozinho, às vezes nem em casa, às vezes passamos muito momento difícil na nossa vida, as pessoas não acreditavam, não acreditam no sonho, no nosso sonho. Às vezes você conta com um amigo, você conta com uma pessoa e ela não dá crédito. E é verdade mesmo, né, Silvio? Porque o que acontece? Às vezes você está tão empolgado, você tem um projeto, né? Você tem um projeto, Isso. olha, e se eu fizer isso, eu sei porque eu tenho esse espírito também. E aí você, às vezes você quer contar para alguém, porque não cabe dentro de você, você quer contar para alguém e tal, aí a pessoa vem e joga aquele balde de água fria assim. Exatamente. Mas aí o cara fala a situação do país, e você não tal, e você vai ter, você perde seu nome, você não tem dinheiro, não é assim? Exatamente. Mas a gente, né, conhece a palavra de Deus e a gente ouve Sim, vários homens de Deus que Deus usa, sim. né, falando sobre o nosso Deus tão grande que é, né, que Ele pode cumprir o desejo do nosso coração. Sim. Mas tive uma época da minha vida, Alessandro, que eu passei, foi um dos piores momentos da minha vida, onde eu perdi meu trabalho, onde a situação estava ficando cada vez mais difícil. Eu só fiquei com um carro na minha garagem e eu morava no fundo da igreja, na nossa congregação, onde eu congrego hoje. Ali na Diplomato Itália. Isso, na Diplomato Itália. Eu morei ali, né, por uns 8 anos. Poxa vida. Foi 8 anos. Um dia eu saí ali fora, eu olhei para o céu e eu fico até emocionado de falar, porque quando acontece na nossa vida e você passa a realidade, a verdade para a pessoa, que as pessoas veem hoje de uma forma, não imaginam o que você passou ali atrás, lá atrás, né? É verdade. E eu olhei para o céu e disse, Senhor Deus, nessa rua onde eu moro, eu sou o menor. Eu sei que o Senhor tem condições de abençoar e fazer da minha vida, né, uma vida abençoada. E eu orei com toda a força do meu coração ali, e as lágrimas correram do meu rosto, e ninguém estava ali para ouvir, né? Eu falei isso sozinho com Deus. E eu estava até falando na igreja, domingo, o quanto esse Deus que a gente serve é tão grande, tão maravilhoso. E Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que a gente pode pensar. Então você estava desempregado, morando de favor, podemos De dizer favor, assim, de morando de favor. Exatamente. Só que chegou uma hora, depois de 8 anos, olha só como são as coisas, depois de 8 anos é que você foi olhar para o céu e foi Exatamente. falar para Deus, Deus, não é possível. É verdade. Mas me fala uma coisa para mim, você era fiel à sua esposa? Sim, Sim. sempre fui. Crente, Crente, servindo ao Senhor Jesus. servindo ao Senhor Jesus. Você já era obreiro. Já era obreiro. Já era obreiro. O seu coração reto diante de Deus. Já diante de Deus. E fala pra mim uma coisa, veja bem, você que está me ouvindo, presta atenção. É o que eu estava falando na quarta-feira. Quarta-feira eu estava falando sobre isso. As pessoas acham que talvez elas são mais especiais que as outras, então elas ficam esperando Deus notar elas. É verdade. Por exemplo, nesse exato momento que nós estamos falando aqui, existem crianças sendo abusadas, existe gente morrendo de fome, existe gente urrando de dor e pedindo ajuda porque está numa doença terminal e essa ajuda não vem. E o problema de muita gente que está na igreja, ela acha que ela merece ou que do nada vai vir uma ajuda, mas o que aconteceu na sua vida, Silvinho, foi a manifestação da fé, não foi isso? Foi exatamente. E se você tivesse feito isso no primeiro mês, hein? Não depois de 8 anos. É verdade. Com certeza as coisas. Aí você olhou para o céu e o que você colocou, expressou a Deus? O que você fez? Eu expressei todo o meu sentimento e falei com Deus. Coloquei a fé em ação. Falei, Deus, eu sou o menor daqui dessa rua. Eu tenho certeza, eu tenho confiança que o Senhor pode fazer eu uma pessoa abençoada, né?
Sim. E com o passar do tempo, fui trabalhando, as coisas, às vezes, nós como seres humanos, né, você passando a prova, é natural a pessoa querer o mais rápido possível a bênção de Deus. Mas às vezes não acontece dessa forma, né? Mas nós sabemos que quando Deus ouve a oração ou a petição, né, Ele começa a trabalhar. E dali as coisas começaram a fluir melhor, as coisas começaram a, né, darem certo. Assim, as portas geral. Começaram a se abrir. Isso, exatamente. Começaram a se abrir as portas e eu fui melhorando. Entrei num trabalho que eu comecei a ganhar um pouco mais, né? E as coisas começaram a dar certo. Mas também, já pegando também, eu me lembrei aqui, que nessa época da minha vida, eu fui à casa da minha mãe, uma mulher muito de oração, né? E nos ensinou a palavra de Deus. E eu cheguei lá muito triste, com 2 crianças para criar, né? Só eu trabalhando. Eu falei, mãe, eu não aguento mais essa prova, né? E eu gostaria que a mãe orava por mim. Ore por mim, mãe. E ela disse para mim que ia orar, que ia buscar a Deus de madrugada e que o trabalho, eu não ia procurar o trabalho. A bênção ia estar na minha casa. Que bacana. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela determinou isso também. Você clamou a Deus, isso, né? E a sua mãe também determinou para você, olha, assim como Deus também determina, né? Como está escrito lá na palavra de Deus, que diz, assim como eu pensei, será feito, e assim como eu determinei, será o procedimento. Então, como está escrito ali, exatamente, ali também a sua mãe determinou e Deus honrou. A fé dela, né? Deus honrou. Exatamente. Estava lá na minha casa, chegou um amigo que tinha prestado um concurso na prefeitura. Sim. Né? Mas como demorou muito para chamá-lo, ele já estava trabalhando e ele justamente pensou em mim e me levou ali. Foi onde eu arrumei o trabalho, né? Quer dizer, a bênção foi até em minha casa, foi chamar eu lá para trabalhar. E às vezes as pessoas acham que é comum, né? Mas para quem está me ouvindo e só enxerga a porta fechada na frente, Silvio, isso que você está falando é tudo de bom. Para aquela pessoa que é bem sucedida, que talvez né, ela está tudo certo na vida dela, talvez ela não valoriza tanto. Mas quem já passou uma fase, como eu também passei na minha vida, né, que aonde você bate, parece que está tudo fechado, parece que nada dá certo. É verdade. Por quê? Porque existe ali um mal nos impedindo. E sabe o que acontece, Silvio? O que eu percebo é o seguinte: o mal não quer que nós glorifiquemos a Deus. E, por exemplo, o que você está fazendo hoje aqui? Você está glorificando a Deus, porque está testemunhando a grandeza de Deus. É verdade. E o que o mal quer? Ele quer que nós, que servimos a Deus, vivemos de cabeça baixa, humilhados, para não glorificar a Deus. É isso que o mal quer. Exatamente. Mas quando ele percebe que existe fé no nosso coração, aí ele não pode resistir, ele tem que sair e aí as portas se abrem, que é o que aconteceu na sua vida, a porta se abriu, não é verdade? Exatamente, foi isso que aconteceu na minha vida, né? E eu estou até emocionado aqui de falar, né, pro amado ouvinte que está ouvindo essa programação, que tenha fé em Deus. E o meu sonho da padaria, né, vamos voltando lá. Então, o seu sonho da padaria é o seguinte: você que está me ouvindo, você ouviu só a primeira parte do programa. Amanhã você não pode perder. Hoje o nosso irmão Silvinho está abençoado, plenamente abençoado. E você vai ouvir amanhã o final desse testemunho, o final dessa bênção, tá bom? Tá certo, Silvio? Você tá firme aí? Firme aí. Então nós vamos contar pro pessoal, mas não vai ser hoje não, vai ser amanhã. Isso. Tá joia? Amém. Então tá bom. Então Deus abençoe você. Você continua comigo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Você talvez não possa ir a presídios, favelas e nem aos hospitais levar uma palavra de fé. Mas com este programa você pode. Jesus disse: aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Oferte,
Dizime, sirva a Deus com seu coração onde se trabalha. E a cada vida abençoada por esse programa, você será abençoado. Deposite o seu dízimo ou sua oferta de qualquer valor nas agências da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas. Agência 0313, Operação 13, conta 16574 dígito 7. Repetindo, Agência 0313, Operação 13, conta 16574 dígito 7, ou pelo site www.programapalavraviva.com.br. Creia, sua semente de fé retornará em bênçãos. Graças a Deus, você ficou quase 60 minutos comigo. Já vai completar os 60 minutos. E eu vou embora. Acabou. Mas a boa notícia é que amanhã tem mais. Eu estou no mesmo horário. Eu estou na mesma sintonia. E com certeza será uma bênção. Mas você continua com www.programapalavraviva.com.br. Você perdeu talvez a dica do casal ou a palavra de fé. Pegou o programa, perdeu a oração, não tem problema. Daqui 2 horas nós temos uma reprise e você vai poder me ouvir e receber aquilo que você não recebeu, aquilo que você perdeu, tá bom? Que Deus abençoe e prospere a sua vida em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo para você. Eu quero deixar um versículo lá no Salmo 84. Salmo 84, versículo 7, que diz assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os meus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000 dias. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol, o escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor Deus dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem te põe a sua confiança. Um beijo no seu coração. Continue pondo a sua confiança em Deus, que você vai vencer. Com certeza você vai vencer. Você vai chegar lá. Com certeza. Não deixe que ninguém, nada afaste você da presença de Deus, porque Ele é grande e Ele é fiel para cumprir aquilo que um dia Ele começou na sua vida. Aquilo que um dia Ele começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Um beijo no seu coração e tchau. Até amanhã, se Deus quiser.